A exposição Hackeando o Poder, um projeto da Rede Namê, que tem a realização da Lei Paulo Gustavo. Ela é derivada do livro lançado pela Rede Namê em parceria com a editora Cobogó em 2023, que joga luz sobre os apagamentos que corroboraram e ainda corroboram para o apagamento sistemático das mulheres no campo das artes. Então, o livro ele foi criado como um guia para que jovens artistas entendam esse sistema do mercado e possam, a partir dele, trabalhar e entender como inserir o seu trabalho dentro do campo das artes. Tanto o livro quanto essa exposição, elas servem de incentivo para a produção de jovens artistas, no aspecto que eu tenho reunida numa sala 12 artistas que estão em momentos diferentes de carreira. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse lugar é uma quebra de uma noção hierárquica. Colocar todas as produções no mesmo patamar, no sentido de estimular também que as jovens artistas elas entendam que o trabalho delas pode estar tendo um lugar, um espaço de discussão dentro desse cenário artístico. Então, eu acho que esse é um ponto inicial muito crucial, né, para que uma artista que está em começo de produção, ela se enxergue aqui dentro. E aí, como curadora da exposição, eu também olho para trabalhos que eles têm uma multiplicidade entre si. Obviamente que aqui a gente tem uma mídia que é muito mais de parede, né? Eu estou falando uma relação muito mais da pintura e da fotografia, mas eu queria trazer um conjunto de obras que apresenta uma pluralidade da produção de mulheres que partem desde o território do seu próprio corpo ou de uma liberdade de pensar o mundo. Embora a exposição ela não esteja separada por eixos temáticos, eu acho que é uma ideia de poder falar para uma jovem artista que ela tem uma liberdade para ela poder esmiuçar o mundo a partir do seu ponto de vista, que não existe um certo e um errado sobre a produção de uma mulher. Ela pode falar sobre si ao mesmo tempo que ela não precisa falar sobre si. Acho que é uma dúvida muito grande que surge também, né? Sendo mulher, eu preciso necessariamente só falar sobre ser mulher? Sim e não, né? Acho que é também uma coisa que acho que passando pela exposição, ela poder entender que existem vários caminhos possíveis para que o trabalho dela chegue ao público também. Muitas vezes uma jovem artista acha que aquela temática que ela está se desdobrando não tem um interesse, não pode haver um lugar dentro do campo da arte, mas há, né? Porque existem diversas motivações aqui reunidas nessa sala, em diálogo, né? Em conversa, em troca, em consenso, em dissenso também, por que não? E aí eu acho que esse é um ponto inicial em como isso também é muito defendido pela Rede Namê, né? Eu acho que são dois objetivos que se casam e que são muito importantes, né? Essa inserção de jovens artistas no mercado. Acreditar no seu trabalho de arte, apostar nele, é também um caminho de poder sair dessas situações e se colocar em um outro lugar, né? Um lugar de autonomia mesmo, né? De poder responder por si e, ao mesmo tempo que responde por si, escapar de situações de vulnerabilidade e violências, ao mesmo tempo que se forma uma corrente também, né? Você acaba inspirando outras mulheres lá, que eu acho que é o cerne do trabalho da Rede Namê. Incentivar que as mulheres desenvolvam a sua carreira na arte para escapar dessas situações e, ao mesmo tempo que inspira outras mulheres também a chegar a esse lugar. Reuni também 12 artistas mulheres entre cis e trans, né? Negras e não brancas, para trazer aqui, porque eu acho que essa discussão ela também é muito importante, né? Se a gente parte de uma ideia de um apagamento sistemático, quais são os primeiros corpos
e corpos apagadas dentro desse espaço. Então, acho que é uma exposição que vai fazer com que o espectador ele lide com a noção que ele conhece do que é arte, né? De como que a arte é produzida e por quem que ela é produzida. Então, tirar a arte um pouco de um centro eurocêntrico, né? E esmiuçar isso, tudo que ficou de fora desse processo histórico. Então, acho que isso é a interessância do projeto, que foi plantada uma semente no livro e que agora termina com esse desdobramento de uma exposição reunindo o trabalho de 12 artistas mulheres dentro do Museu da República. Convido todas, todes e todos a visitar a exposição Hackeando o Poder, que está em cartaz no Museu da República e fica aberta até junho de 2024.